Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Como foi o domingo da Páscoa? Ai, eu achei que foi maravilhoso. Mesmo estando distante, eu me senti muito pertinho de todos vocês e da igreja como um todo. Foi bom ter participado dos cultos online, ter visto vocês nos vídeos, nas fotos, muito legal, que bom. Enquanto a gente não pode voltar a andar na rua livremente, ir à igreja, ir à escola, por causa ainda desse coronavírus, nós vamos fazendo as atividades em casa. Eu tenho certeza que não tem faltado a oportunidade de vocês fazerem coisas legais. E os trabalhinhos de casa que as professoras têm mandado? Vocês têm feito também, da escola? E eu tenho visto os desafios também que a tia Paula e a tia Jaqueline têm colocado vocês fazendo. Parabéns! Tem sido muito bonito ver a participação de vocês, viu? Que Deus continue abençoando cada um de vocês e as famílias, tá bom? Que Ele nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal. Bom, a nossa revista já está chegando ao final, mas eu combinei com a tia Paula que nós não vamos fazer a última lição assim, à distância, não. Eu vou deixar para fazer quando nós voltarmos ao convívio da igreja, lá no prédio da Igreja Batista Barão da Taquara. E vamos fazer uma coisa bem legal para esse retorno, para esse reencontro. Mas nós temos outras lições dentro da Bíblia que também falam de obedecer, falam de perdoar, falam de arrependimento. Então, eu hoje trouxe uma lição diferente da que está na revista, mas com esse mesmo assunto. Eu acho que vocês vão gostar depois das atividades que eu tenho para vocês fazerem, tá? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, agradecendo ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Ebenezer, lembram? Até aqui o Senhor nos ajudou. E pedindo também a Ele que nos ajude a entender a lição de hoje e nos ajude a colocar em prática. Feche seus olhinhos aí onde você está, do jeitinho que você estiver, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, dos nossos amigos, das nossas famílias. O Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, do nosso pastor. Nós te pedimos, Pai, que continue sendo assim. Nós precisamos do Senhor sempre. Agora, Pai, ajuda-nos a entender também a lição, que a gente possa praticar, viver de verdade os teus ensinos. Nós queremos crescer assim, conhecendo mais e mais do Senhor. Perdoa o nosso pecado, fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram? Antes de começar a nossa lição, eu trouxe 2 amigos hoje aqui. Essa aqui é a Mel, o nome dela é Melissa, mas ela disse que gosta de ser chamada de Mel. E esse aqui é o Cadu, é o Carlos Eduardo. E eles hoje ficaram interessados em ouvir a história, porque a história fala de 2 irmãos, que podem ser irmãos menino e menina, 2 meninos, 2 meninas. Então eles disseram, tia Esther, eu quero ir ouvir. Falei, tudo bem, se vocês ficarem quietinhos, ouvindo, porque as crianças lá da classe da Bia, elas ficam quietinhas ouvindo. Então, deixa eu ver se vocês lembram. O que significa mesmo, o que quer dizer obedecer? A gente fala tanto em obedecer, né? Obedecer a mãe, pai, os avós, a professora na escola, as professoras da escola dominical, obedecer às autoridades, fazendo o que eles estão
pedindo para a gente fazer. Então, obedecer é fazer a vontade, fazer aquilo que está sendo pedido. E fazer de preferência de boa vontade. Porque obedecer sempre é melhor. A Bíblia ensina isso pra gente, não é verdade? Obedecer sempre é melhor. Por exemplo, quando a professora está explicando um trabalho, e aí ela diz assim: atenção, turma, agora é hora de prestar atenção, porque eu vou ensinar como se faz essa atividade. Aí, se você não atende a esse pedido, não obedece, você continua se distraindo, conversando, o que vai acontecer? A professora vai explicar, você não vai aprender, na hora de fazer a atividade, tia, eu não sei fazer, não entendi. Quem saiu no prejuízo? Você. Quando a mamãe diz assim, hora de guardar os brinquedos, tomar banho, jantar e dormir, porque amanhã tem aula, tem que acordar cedo. Aí você fica, mãe, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E a hora vai passando. E a mamãe chama, e o papai chama, e a vovó chama. Aí quando você olha, já é tarde, aí é que você vai tomar banho, que vai jantar. Aí na hora de dormir não quer ir logo dormir, ainda quer ficar brincando de joguinho. Aí dorme tarde. No dia seguinte, para acordar de manhã, ai, que sacrifício, não é? Acordar com sono, com preguiça. Aí vai para a escola. Ai, não queria ir, não queria acordar. Quem saiu no prejuízo? Pois é. Então, obedecer sempre é melhor. E a nossa lição hoje, ela vai falar de obedecer, de arrependimento. Mas antes, eu queria saber o que vocês acham. A gente fala em obedecer, fazer a vontade. Fazer a vontade de Deus, a gente só pode fazer a vontade de Deus conhecendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Que Ele quer falar pra gente. Tá aqui dentro. A Bíblia fechada, a gente não sabe nada de Deus. Mas quando a gente abre, coisas maravilhosas saem daqui. É a palavra, é Deus falando com a gente. Da sua vontade, daquilo que Ele espera para nós, daquilo que Ele tem vontade de fazer por nós. Então, aí eu vou perguntar, Deus tem vontade também? Será que Deus tem vontade? Tem um versículo, que é um pedacinho da Bíblia, lá em Romanos 12, versículo 2, o finalzinho do versículo diz assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Vou ler de novo, hein? Romanos 12, versículo 2, no finalzinho, diz assim: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, Deus tem vontade. Aí a vontade de Deus é boa. Por que a vontade de Deus é boa? Porque Deus é bom e Ele nunca vai fazer nada para nos prejudicar. Deus não vai ter o desejo de nos prejudicar. Eu vou fazer isso para prejudicar. Não. Deus é bom, Deus é amor. A vontade de Deus é boa, agradável. Agradável. Por que a vontade de Deus é agradável? Deus tem prazer em nos abençoar, em nos agradar. Deus fica feliz com a nossa felicidade. Deus se alegra com a nossa alegria. Então a vontade dele é boa, é agradável e perfeita. Por que perfeita? Porque Deus é santo. Deus não tem pecado. Em Deus tudo é perfeito. Então aquilo que parte do coração de Deus pra gente sempre vai ser bom, sempre vai ser agradável e vai ser perfeito, sempre. Então guardem isso. Deus tem vontade e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E aí, pensando nisso, eu fui buscar na Bíblia uma história
que Jesus, o Filho de Deus, quando já era grande, ele contou e se chama a parábola dos dois irmãos, dos dois filhos, desculpa, a parábola dos dois filhos. Jesus, ele gostava de falar com as pessoas, de ensinar através de parábolas. E o que são as parábolas? São histórias que podiam muito bem acontecer com qualquer pessoa, não eram histórias inventadas e impossíveis. Feito a história da Branca de Neve, que a Branca de Neve dorme um sono profundo ou morre, não sei, porque comeu a maçã envenenada, e aí vem um príncipe, dá um beijo nela e ela acorda. Não, isso aí a gente sabe que é uma história inventada e que não vai acontecer assim. Mas quando Jesus contava as histórias dele, eram histórias que podiam acontecer com qualquer pessoa. Eram histórias possíveis, sim. E aí ele conta essa história. Por que ele conta essa história? A história dos dois filhos, a parábola dos dois filhos. Ele conta porque ele estava no templo. Igual a gente faz, vem ao templo, aí o pastor prega, aí vem o irmão cantar o louvor e dá um testemunho, fala de alguma coisa maravilhosa que Deus fez. E assim Jesus estava lá também, ensinando. E aí os sacerdotes, né, e os mais velhos, as pessoas mais ricas, elas ficavam olhando para Jesus e ficavam assim, não sei por que Jesus está falando desse jeito. Eu acho que ele está se exibindo demais, ele está achando o quê? Ele fala dizendo que ele está falando em nome de Deus, porque Jesus já ensinava falando sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o céu. E as pessoas mais ricas não gostavam daquele jeito, não. Ficavam implicando. Mas sabe por que eles implicavam? O que vocês acham? Eles implicavam porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam que Jesus era, sim, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Nós ouvimos isso na história da Páscoa, não foi? Pastor Mateus, tia Paula, pastor Novaes, contando pra gente essa história. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, não morra eternamente, não fique longe de Deus para sempre. Pelo contrário, que tenha a vida eterna com Deus. Eles não sabiam, por isso eles implicavam. E aí, quando Jesus estava lá ensinando, esses homens chegaram e disseram assim, nós vamos fazer perguntas para Jesus. Vamos fazer umas perguntas para ele, para saber por que ele fala assim com tanta autoridade. Por isso que é importante a gente também ler a Bíblia, conhecer a palavra, porque um dia alguém pode chegar para a gente e fazer uma pergunta também, dizer, eu quero saber, já que você diz que lê a Bíblia, eu gostaria de saber tal coisa. E aí você vai abrir a palavra e vai dizer, olha, isso que você está me falando, Deus diz pra gente agir assim, fazer assim, olha que legal. Mas aí aqueles homens viraram para Jesus e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Essa história que eu estou contando a vocês está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. E ela vai do versículo 23 até o 32. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, eu vou responder para vocês, se vocês me responderem também uma outra pergunta que eu vou fazer. Pode perguntar, os homens disseram. Aí
Aí Jesus disse assim: quem vocês acham que era João Batista? João Batista era o primo de Jesus. E por que vocês acham que ele batizava? Como vocês acham que ele batizava? O batismo dele era do céu ou o batismo dele era só dos homens, os homens batizando? Os homens ficaram assim. E agora? O que nós vamos responder? Nós não sabemos, Jesus, responder. Aí Jesus disse: já que vocês não sabem, eu também não vou responder com que autoridade eu falo. E aí os homens ficaram de boca calada, ouvindo o que Jesus continuava falando. E Jesus disse assim: vou contar para vocês uma história. Havia um homem que tinha 2 filhos. E certa manhã, ele chamou um dos filhos e disse assim: filho, vá trabalhar na minha vinha. A vinha é um lugar de plantação de uvas. O filho respondeu prontamente: tudo bem, papai, vou sim. Pode deixar, eu vou lá. Só que ao invés dele ir na hora, ele se distraiu, foi fazer outras coisas, descansou, acabou até dormindo embaixo de uma árvore. E assim ele não foi ajudar ao pai. O pai então chegou para o segundo filho e disse assim: filho, vai hoje lá trabalhar na minha vinha? Tem muito serviço para fazer. Aí o filho disse assim: pai, não vou não, quero ir não. O pai ficou, com aquela cara assim de triste, mas se o filho não queria ir, só que depois o filho se arrependeu, acho que ele pensou melhor e foi lá ajudar ao pai no trabalho, nas plantações de uva. E aí Jesus perguntou assim: quem vocês acham que fez a vontade do pai? O filho que disse que ia, mas não foi? Ou o filho que disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi? Todos responderam, claro, que era o filho que tinha dito que não ia e depois se arrependeu e foi. E aí Jesus disse assim: esse fez a vontade do Pai. E é isso que eu quero ensinar a vocês, continuou Jesus. Não adianta vocês virem ao templo, dizerem que amam a Deus e continuarem desobedecendo a Deus. Vocês estão agindo igualzinho o filho dessa história. E aí todos pararam e pensaram: é verdade, Jesus está nos ensinando uma grande verdade. E casa às vezes é assim, principalmente quem tem 2 irmãos, quem tem mais de um irmão, 2, 3 irmãos. Quando a mãe ou a avó pede alguma coisa, diz logo assim: por que tem que ser eu? Pede pro Carlinhos, pede pra Isabela. Não é assim? A gente quer logo jogar a responsabilidade pro outro. Mas cada um de nós tem o seu próprio relacionamento com Deus. Deus quer falar com você, comigo e com cada um de nós. Ele espera que você o busque, que você fale com Ele, que você agradeça a Ele, que você peça a Ele, que você o obedeça. É isso que Deus espera. E do mesmo jeito que na parábola, aquele filho no primeiro momento disse assim: não vou não quero não tô afim não. Depois ele sentiu no coração dele assim, alguma coisa incomodando. Isso é o arrependimento, quando começa a incomodar. E aí ele disse: eu vou, não vou nem falar nada para o meu pai, mas eu vou. E foi lá ajudar. Assim é Deus conosco. No primeiro momento, as pessoas, e até crianças e adultos,
do primeiro momento, ai, igreja, ai, ler Bíblia, ai, domingo ir para a igreja, ai, ter outras coisas para fazer, quero jogar bola, quero ir à praia, quero soltar pipa. A gente pode fazer isso tudo sem esquecer de ouvir e obedecer à voz de Deus. E quando a gente faz isso, separa um tempo para estar com Deus, é igual aquele filho que se arrependeu e foi e alegrou o coração do pai dele. Então essa é a mensagem de hoje, que vocês tenham sempre assim a coragem, a vontade de, mesmo quando vocês não estão dispostos a obedecer, que vocês se encham de coragem, digam, não, eu vou obedecer, eu vou aprender mais de Deus, eu vou ser mais carinhoso com meus pais, eu vou ajudar minha irmã, minha avó, eu vou ser obediente à minha professora. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, e ela só vai trazer o que é bom para você. Amém? Que Deus te abençoe. Olha só a atividade que eu estou trazendo hoje para vocês. Vocês podem fazer com tinta, se vocês tiverem tinta. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer com lápis de cor. Olha só, esse aqui é um cacho de uva. A folha é a mãozinha. Passar tinta, carimbar na folha e depois fazer com o dedinho os gominhos da uva. Agora, se você não tiver o guache para fazer assim, você pode botar sua mão e com o lápis fazer o contorno, pintar e depois fazer as bolinhas da uva. Você pode fazer um só, você pode fazer uma plantação, feito essa aqui, ó. Quantos cachos? Do mesmo jeito, vou mostrar um outro também, ó. Fica bem bonito, né? Eu gostaria que vocês guardassem todas as atividades que estão sendo pedidas, que vocês guardassem a revista também, porque na nossa volta eu vou querer ver, botar carimbinho para todo mundo e vou botar na exposição lá no mural os trabalhinhos que vocês fizeram. Ó, semana passada teve a medalha, eu pedi para vocês fazerem a bandeirinha, vão guardando, tá bom? E é isso. Que Deus abençoe vocês, dê uma boa semana, fiquem na paz. Vamos dar tchau para eles? Tchau!